Olá! Nosso mergulho hoje vai fundo no funcionalismo penal. Hum, É uma maneira de pensar o direito penal que, assim, desafia bastante a visão tradicional, o finalismo, né? exato, aquele que está na base do nosso Código Penal de 84. O STF e o STJ mesmo já reconheceram isso. Pois é. E as fontes que a gente olhou mostram que o funcionalismo tenta reorganizar tudo a partir das funções sociais do direito penal. Isso, as finalidades, né? Exato. Vamos dar uma olhada mais de perto nas ideias de dois alemães importantes, Klaus Hoxing e Gunther Jacobs. Dois pesos pesados do tema. Com certeza. Então, a nossa missão aqui é entender essa virada de chave, sabe? E ver como ela já começa a aparecer nos tribunais brasileiros. Tem um exemplo da teoria da imputação objetiva que o STJ anda usando. Sim, já tem aplicações concretas. Ok, então vamos desempacotar isso aí. Vamos lá. Olha, a grande sacada do funcionalismo é essa. Em vez de partir de conceitos meio filosóficos, né? Uhum. Como ação, causalidade, aqueles conceitos ontológicos, fixos. Uhum. Ele pergunta, tá, mas para que serve o sistema penal? Qual a função social da pena? Uhum. E aí, a partir dessa pergunta, ele reconstrói, ou melhor, reinterpreta tudo. Ah, interessante. Conceitos clássicos como tipicidade, licitude e culpabilidade, Uhum. eles continuam lá, mas são lidos com um novo propósito, sabe? Uhum. Com foco na função. Entendi. E quem começou a puxar isso de forma mais, digamos, sistemática? Então, aí entra o Klaus Hoxing. Ele é a figura central do chamado funcionalismo teleológico ou moderado. Teleológico por causa dos fins das finalidades, né? Exatamente, Rochin achava o finalismo muito engessado, muito formal. Para ele, a política criminal, ou seja, as decisões sobre como o Estado deve lidar com o crime, sempre respeitando a Constituição e os fins da pena, claro, essa política criminal é que deve orientar a dogmática, a interpretação da lei. Nossa, isso é uma inversão e tanto da lógica mais antiga. É aqui que fica realmente interessante. Fica assim. E ele deixou várias contribuições que, pegaram bastante aqui no Brasil também. Quais seriam as principais? Bom, uma bem importante é a reestruturação da teoria do crime. Ele propõe o injusto responsável. Basicamente, ele substitui a categoria clássica da culpabilidade pela responsabilidade. Responsabilidade. O que muda? Muda que não é só olhar se a pessoa tinha capacidade de entender o que fazia e agir diferente. A responsabilidade inclui isso, a culpabilidade tradicional, mas adiciona uma pergunta fundamental. A pena é necessária para a prevenção nesse caso concreto? Peraí. Então, a necessidade da pena, que geralmente a gente discute lá na aplicação, né? Ela entra já na análise do próprio crime? Exatamente. É uma das grandes inovações. E também um ponto de crítica. Imagino. Isso não pode deixar a decisão um pouco solta, meio subjetiva? É um risco apontado, sim. O professor Luiz Regis Prado, por exemplo, alerta para isso, para o risco de enfraquecer garantias individuais se essa necessidade não for bem balizada. Mas a ideia do Rochin é vincular isso a critérios racionais, político-criminais, e não ao arbítrio, né? Entendi. Faz sentido a preocupação. O que mais ele trouxe? Outra contribuição enorme que você até mencionou é a teoria da imputação objetiva. Certo. Ruxino a criou do zero, é bom dizer, mas foi ele quem deu a forma sistemática que conhecemos hoje. Ela complementa a causalidade. Não basta só causar o resultado fisicamente. Tem que ter algo mais. Isso. A conduta tem que ter criado ou aumentado um risco proibido relevante. Esse risco específico tem que ter se realizado no resultado. E o resultado tem que estar dentro daquilo que a norma queria proteger, do alcance dela. É como uma filtragem da causalidade pura, né? A sua ação criou um perigo que a lei não tolera e foi esse perigo que deu no resultado que a lei queria evitar. Perfeito, é essa a ideia. E isso já é bem debatido aqui, né? Autores como o Luiz Greco, o Juarez Serino dos Santos e o STJ já aplicou em alguns casos, mesmo sem previsão legal expressa. Tentaram colocar no projeto do novo Código Penal, o PLS 236, mas não avançou. Interessante. Oxin também ajudou muito a difundir o princípio da insignificância. Aquela ideia de que ofensas mínimas, lesões muito pequenas a bens jurídicos, não chegam a ser crime de verdade. Falta tipicidade material. Ah, sim. Esse a gente vê bastante nos tribunais superiores.
STF, STJ aplicam direto. Muito, usando aqueles vetores definidos lá no HC 84412, né? Mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão. E tem mais, a teoria do domínio do fato. Para diferenciar autor e partícipe. Exato. Quem tem o controle final do que acontece é o autor. O STJ também usa essa teoria. Mas a aplicação dela pelo STF no caso do Mensalão, na AP 470, gerou, assim, uma baita discussão, especialmente para crimes que não envolvem um controle direto, como os crimes de dever. Lembro da polêmica. Pois é, ele ainda desenvolveu uma teoria sobre as funções da pena em cada fase de cominação, aplicação e execução, e defendeu a reparação do dano como uma terceira via, uma alternativa ou pelo menos um atenuante para a pena. Uau, é um sistema bem articulado, tentando conectar a teoria com os objetivos práticos do direito penal. Mas você falou de outro nome no início, Jacobs. A linha dele é parecida? E não mesmo, bem diferente. O Gunther Jacobs representa o funcionalismo sistêmico, chamado às vezes de radical. Radical, por quê? Porque para Jacobs, a função principal do direito penal e da pena não é proteger bens jurídicos, tipo a vida ou o patrimônio, nem mesmo ressocializar. A função primordial é outra, é garantir a vigência da norma na sociedade, manter a confiança das pessoas de que as normas valem. Como assim? Ele vê o crime como uma comunicação defeituosa, sabe? O criminoso, ao agir, comunica que a norma não vale para ele. A pena, então, é a resposta do sistema dizendo: não, a norma vale sim. Sua comunicação está errada e nós reafirmamos a validade da norma perante todos. Nossa! É uma visão bem focada no sistema, na estabilidade das expectativas sociais. Totalmente. A culpabilidade, para o Jacobs, vira infidelidade ao direito. É uma quebra de expectativa que precisa ser neutralizada pela pena. E é dessa lógica que surge aquela ideia controversa do direito penal do inimigo. Ah, sim. Aquele tratamento diferenciado para certos tipos de criminosos vistos como fora do pacto social, bem polêmico. Muito polêmico. Que visões contrastantes, uma mais focada na política criminal dentro da Constituição, a do Rochin, e outra na pura estabilização da norma, a do Jacobs. Então, o que tudo isso significa, assim, amarrando as pontas? Significa, eu acho, que o funcionalismo, nessas duas vertentes principais, nos obriga a repensar seriamente para que serve o direito penal hoje em dia. Qual a sua função real numa sociedade complexa? Uma pergunta essencial. E essa reflexão não é só teórica, né? Como a gente viu, ela já está batendo na porta dos tribunais brasileiros. Teorias como a imputação objetiva, domínio do fato e insignificância, elas estão sendo aplicadas, debatidas. O pensamento funcionalista está penetrando na nossa prática jurídica. Faz todo sentido. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar, né? Ao buscar essas finalidades sociais, seja proteger bens jurídicos importantes, como que é Rochin, seja estabilizar a confiança na norma, como que é Jacobs, como é que o direito brasileiro pode, ou talvez deveria, encontrar o equilíbrio? Equilíbrio entre Buscar esses fins sociais e manter as garantias individuais firmes, sólidas, especialmente agora, né? Com novas formas de criminalidade surgindo, com a pressão social por mais segurança que a gente vê todo dia. Como equilibrar esses pratos? Fica aí a provocação final para quem nos ouve refletir.